Bom dia também aos nossos irmãos que estão aí assistindo pelo YouTube. Deus abençoe vocês. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 1. E nesse domingo eu quero abrir uma exceção na nossa exposição de 1 Timóteo, porque amanhã, dia 31 de outubro, nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante. Especificadamente, amanhã comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. Amanhã, por incrível que pareça, e talvez vai te escandalizar, né? Amanhã não é dia das bruxas, amanhã é dia da Reforma Protestante. Talvez, pode ter sido uma coincidência aí dos pagãos, né? Eles resolveram comemorar o dia das bruxas no dia da Reforma, mas de toda forma, amanhã nós celebramos o dia da Reforma. E nesse dia da Reforma, eu queria, na véspera da comemoração do dia da Reforma, eu queria usar esse tempo nosso de ensino para falar um pouco sobre o que a Reforma representou e, principalmente, quais foram as ênfases teológicas e de que maneira a Reforma pode continuar falando conosco ainda nos dias de hoje. Por isso escolhi o texto de Romanos capítulo 1 e o tema da palavra de hoje vai ser o verdadeiro gênio da Reforma. E aí eu vou dar aqui um spoiler: o gênio da Reforma não foi Lutero nem Calvino. O gênio da Reforma estava um pouco, aliás, estava bem acima desses grandes gigantes da Reforma, né? O gênio por trás da Reforma é o nosso próprio Deus. Ele conduziu a Reforma e nós vamos mostrar isso de maneira evidente hoje, se Deus assim nos permitir. Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim o texto bíblico: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não por coincidência, né, sem saber que eu usaria esse texto, Miguel citou ele durante o momento de ensino através da música. E esse texto, eu fiz questão de lê-lo, porque foi de fato o texto que causou grande repercussão no coração de Lutero. Esse texto desencadeou no coração do grande reformador um desejo e, principalmente, um retorno às doutrinas da graça. A salvação pela graça é através da fé em Jesus Cristo. Então, por causa disso, eu li esse texto e nós vamos então usá-lo como base para a nossa conversa nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus, ilumina o nosso coração e esclarece nossa mente. Estamos inebriados pelo pecado e carecemos do Teu Espírito para nos guiar. Por isso oramos e clamamos. Revela a Sua vontade e Suas promessas expressas em Tua palavra. Oramos assim, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Como disse, amanhã celebramos 505 anos que Lutero fez algo que desafiou a igreja organizada da época. Lutero, e aqui existe uma ironia, porque provavelmente não foi Lutero quem pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, porque essa não era uma atribuição dele. Existia um indivíduo que a fazia. Então aquela imagem do Lutero batendo os pregos, né, provavelmente é uma imagem ilustrativa. De fato, Lutero escreveu as 95 teses, muito por causa de um indivíduo chamado Johannes Tetzel, ou João Tetzel. E esse indivíduo, Tetzel, ele era um trabalhador a serviço do papismo, e o Tetzel provocou em Lutero sensações que talvez provocariam em nós nos dias de hoje também. Tetzel era um vendedor de indulgências, e Tetzel chegou na cidade de Lutero, e poucos dias antes de Lutero pregar suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, Tetzel ficou ali vendendo as suas indulgências. E Tetzel tinha uma estratégia muito teatral para vender as suas indulgências. Para quem não sabe, indulgências eram perdão de pecados, que era concedido pelo Papa. E duas histórias
podem ilustrar muito bem o que Tetzel fazia. Uma delas é que Tetzel, durante as suas pregações ao ar livre, ele dizia coisas como: olha, ontem à noite eu estava dormindo e fui acordado pelo Senhor. E no momento em que eu fui acordado, eu ouvia vozes que vinham do cemitério. E essas vozes diziam: estamos em perigo, alguém pode nos ajudar. E aí Tetzel dizia: as vozes eram dos seus familiares. E eles estavam clamando pelo perdão de Deus, que vocês podem comprar, óbvio, com uma módica quantia em dinheiro. E isso trouxe revolta muito grande. Inclusive, já que estamos falando de reforma e ele vai resolver ali um problema, como ele falou da biblioteca, tem um livro ali na biblioteca que vai falar sobre reforma. E aí é bem legal porque vai falar sobre uma mulher importante na reforma, que é Catarina Vambora. E para quem não sabe quem que é a Vambora, né, ela não é vamos embora, como alguns querem dizer, né, lamentavelmente. É o sobrenome dessa mulher importante da reforma, que foi a esposa de Martim Lutero. Então, esse livro de Ruth Tucker, que inclusive é uma excelente historiadora, vai falar um pouco da vida e de como a Catarina Vambora contribuiu para o Lutero. Lutero chegou a dizer uma vez que 1 ano de casamento equivale a 10 anos de seminário. E eu tenho uma tendência grande a concordar com o Lutero, né? Então, se alguém quiser, alguém quer ler esse livro? Vera, ganhou, Vera. Levantou a mão mais rápido. Então depois você faz depois fala comigo, cara, não. Bom, quando alguém fala de reforma protestante, voltando ao nosso assunto, a reforma tão pretendida e tão celebrada, ela pode ser perdida nesse mar aí de sinônimos, ambiguidades que estão ligadas à palavra reforma. E aí o que acontece? A reforma protestante e o que ela representou acaba sendo, por causa das nossas ideias de reforma, acaba sendo diluída, ou nós ficamos até um pouco confusos do que de fato aconteceu durante a reforma protestante. Outro ponto importante é que a própria Igreja Católica também fala de reforma. Ela mesma reconhece a necessidade de reforma. O problema é que a Igreja Católica Romana não faz as reformas como elas deveriam ser feitas. E aí, como não sou da Igreja Católica Romana, graças a Deus, não posso dizer quais são os motivos que os levam a não fazer uma reforma tão ampla. Inclusive, o desejo por reforma da Igreja Católica é anterior à reforma protestante. Antes dos reformadores, muitos católicos falavam em reforma, mas, como eu disse, nunca chegaram a fazer uma reforma de fato, ainda que tenham feito boas mudanças, mas essas mudanças não foram significativas. A Igreja no Ocidente sofreu muito por causa do grande cisma oriental. Porque quando a gente fala de reforma, é importante que a gente se lembre que o grande cisma não foi o cisma de 1517, mas foi anterior, lá no século XI, quando Igreja Oriental e Igreja Ocidental se excomungaram mutuamente. É isso mesmo. O Papa da Igreja Católica Romana excomungou o bispo da Igreja de Constantinopla, Bizâncio, ali naquela região, né? E o bispo de lá também, no mesmo momento, mandou uma carta excomungando o Papa de Roma, né? Uma excomungação mútua. E no final, né, não se chegou em muitos grandes lugares, não. Ainda hoje, entre os romanos, existe um desejo por reformas. Algumas reformas muito perigosas, reconheço isso, porque elas não trabalham o que realmente deve ser reformado. Eles falam de aceitar algumas coisas que não deveriam ser aceitas. Isso levanta um grupo de conservadores que aí também vão para o lado oposto. Querem voltar a Igreja Romana a ter missa em latim, o que é de todos os aspectos inacreditável. Mas, enfim, são questões que os romanos vão ter que resolver entre eles. Vamos falar da reforma protestante. Uma pergunta que surge quando falamos da reforma protestante é: quando comemoramos o dia da reforma, o que nós estamos comemorando de fato?
O que diferencia a reforma protestante de outras reformas ou reformulações da própria igreja romana? O que teve na reforma protestante que foi tão importante? O que diferencia a reforma do que a igreja católica romana pretende e busca? Quais são, de fato, as grandes diferenças? E por que nós ainda estamos celebrando a reforma protestante, mesmo depois de tantos anos? Por que a reforma é tão importante? Por que nós devemos olhar para a reforma? Bom, nosso objetivo nessa manhã, então, será mostrar que responder essa pergunta, por que a reforma é tão importante, vai revelar o gênio por trás da reforma. E mais, explica por que ela persiste por tantos séculos, ainda comemorada hoje e continuará sendo celebrada. Por que a reforma protestante não caiu em desuso como outras reformas que houve no catolicismo romano? Por que a reforma protestante não foi deixada de lado ou mesmo abandonada como outras grandes reformas que teve dentro do catolicismo romano? Por que ela não foi tão questionada ou tão combatida como outras reformas que houve dentro do catolicismo romano foi? Então, quando respondemos essas perguntas, vamos ver quem é o verdadeiro gênio reformador. Para isso, nós vamos tratar de 4 grandes temas, e aí, por causa da reforma, eu vou quebrar a minha tradição batista, vou falar de 4 pontos hoje. Primeiro, o retorno da supremacia de Deus. Segundo, Deus recuperou o que era dele. Terceiro, o verdadeiro reformador. E a última, uma pergunta: a reforma acabou? Essa é uma pergunta de fato importante. Vamos começar então falando do primeiro ponto, o retorno da supremacia de Deus. O que vem à mente quando se considera a reforma protestante? Quais são as marcas distintivas da reforma? Se alguém que não fosse protestante perguntasse para você o que foi a grande marca da reforma protestante, o que você responderia? Você poderia dizer que a reforma protestante acabou com a mariolatria. Você pode dizer que a reforma protestante criou uma outra igreja. Você pode dizer, por exemplo, que a reforma protestante tirou da igreja os falsos crentes. Mas será que essa é realmente a marca distintiva da reforma? Será que essas coisas fariam a reforma durar tantos anos e ter a abrangência que a reforma teve? Nós podemos falar das 5 solas, por exemplo. Quais são as 5 solas da reforma? Importante falar das 5 solas porque as 5 solas nunca foi um documento da reforma. 5 solas foi uma espécie de resultado final da reforma. Depois da reforma, olharam para trás e falaram, olha, a reforma destacou 5 grandes verdades. Quais são essas 5 grandes verdades? Somente a fé, e a primeira sola é a fé, em Cristo, segundo sola Christus, somente pela graça, sola gratia, revelada somente pelas Escrituras, sola Escritura, e somente para a glória de Deus, soli Deo glória. Então, essa verdade da reforma, será que essa verdade é a marca distintiva da reforma? Talvez elas sejam as marcas mais reconhecidas. Eu, por exemplo, vou ministrar em uma igreja no final do mês de novembro sobre a reforma, e eu vou falar sobre o sola fé, ou sola fide, né? Sola fé não existe, né? Ou é só a fé ou é sola fide, né? Eu misturei latim com grego com português e tudo mais. É claro que o retorno dessas verdades foi extraordinário. Elas devem ser celebradas. Nós devemos pregá-las com vigor. Somente a fé em Jesus
pela graça de Deus, revelada nas Escrituras, para a glória de Deus. Isso é importante, isso tem que ser pregado, isso tem que ser ensinado ainda nos dias de hoje. A salvação como dom da graça de Deus, a salvação sem a atribuição das obras, a salvação somente pela fé, ou parafraseando o próprio texto bíblico, para usar uma linguagem bíblica, o justo viverá pela fé. Isso precisa ser pregado, e o retorno ao coração da fé e ao evangelho bíblico é um chamado para os dias de hoje. Agora, você pode dizer, será que isso é a marca distintiva da reforma? Talvez você pode dizer que essas marcas revelam o gênio da reforma, e aí você pode falar, por exemplo, que o gênio da reforma sejam homens como Lutero, Calvino, Hus, como foi citado aqui pela Lídia em oração, Wycliffe, Thomas Cranmer, o grande reformador inglês, John Knox, o pai do presbiterianismo, os puritanos, que nós tanto amamos, Richard Baxter, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, todos pregadores da graça, todos pregadores dos solas da reforma. E talvez você diz, a marca distintiva da reforma é que novos doutores da fé, interpretadores, intérpretes da palavra de Deus e exegetas profícuos, isso marca a reforma. Porém, a marca distintiva da reforma está em outro lugar. Uma reflexão cuidadosa da reforma, no entanto, revela que sua genialidade não reside na articulação dos solas ou na formulação de qualquer credo ou declaração doutrinária. A marca distintiva da reforma vai além dos reformadores e até mesmo do mero retorno às Escrituras. Ao analisar a reforma com cuidado, nós vamos perceber que a marca distintiva da reforma é muito mais profunda. O gênio por trás da reforma está enraizado no próprio Deus. A reforma, ela avivou no coração dos homens a verdade da supremacia de Deus, a verdade do controle de Deus, a verdade da soberania de Deus sobre todas as coisas. Uma marca da reforma é para dizer, aqui tem um Deus que comanda a história, aqui tem um Deus que não está dormindo, aqui tem um Deus que ama e cuida do seu povo. A marca da reforma é a marca ensinada por Paulo em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Vamos ler esse texto. Se você quiser, acompanhe ali, eu não sei se vai dar para você ler, porque a fonte está um pouco pequena, mas você pode abrir a sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E essa é a marca da reforma. Todos abriram? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora,
Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, a reforma é um retorno à compreensão da supremacia de Deus sobre todas as coisas. E por que o retorno à supremacia de Deus sobre todas as coisas? Porque ela é, em primeiro lugar, um retorno da primazia de Deus na igreja. É um retorno da primazia de Deus no culto. É um retorno da primazia de Deus, da supremacia de Deus no governo da igreja, na salvação dos crentes, na teologia. Essa é a marca distintiva. Se tem uma marca da reforma, e o que faz a reforma continuar viva, é que ela declara com todas as letras: quem é superior aqui é o nosso Deus. Ele deve ser adorado, ele deve ser bendito para todo sempre. Por isso ela está viva, por isso ela continua, por isso ela é tão abrangente, porque ela não dá glória aos homens. O romanismo era marcado por hierarquização da igreja, missas ritualísticas, Bíblia em latim, salvação inteiramente ligada à igreja, sistema penitencial, sacramental, purgatório e misticismo. E Deus vem e fala: não, eu sou o Senhor da igreja. E celebrando a reforma, será que Deus é apresentado como soberano em nossas igrejas? E eu não estou falando só das igrejas protestantes, todas elas. Será que Deus é apresentado como soberano no romanismo? Será que Deus é apresentado como soberano no anglicanismo? Será que Deus é apresentado como soberano nas chamadas igrejas evangélicas protestantes? Por que que elas abandonam o ensino da palavra para seguir os ensinos dos homens? A reforma nos lembra, ou deveria nos lembrar, que quem é soberano é o Senhor. Mas não é soberano só na igreja, na história também. Mudando o rumo da história de maneira incontestável. O mundo nunca mais será o mesmo depois da reforma protestante. Irmãos, somente Deus poderia realizar a reforma nos moldes e na abrangência que a reforma teve. A reforma, ela foi eclesiológica, ela mudou a igreja em todos os seus aspectos. A reforma, ela é teológica, ela mudou a teologia da igreja, ela foi política, ela influenciou a organização política da Europa. A reforma foi social. A reforma mudou o status social de muitas pessoas. A reforma, principalmente, ela mudou o status espiritual das pessoas, de uma vida espiritual árida, de uma vida espiritual ritualística, mística, para uma vida espiritual viva, para uma vida espiritual de fato, para uma vida espiritual que representa a presença do próprio Deus. Só Deus podia mudar a história dos homens, a história da igreja, a história da humanidade, como Ele mudou. Essa é uma marca distintiva. Só um Deus soberano poderia fazer isso. Terceiro, a supremacia de Deus no coração do homem. A palavra de Deus deixou de ser parte da vida do clero para fazer parte da vida dos homens. A supremacia de Deus em dizer: a minha palavra não está mais presa, mas agora a minha palavra está livre. A minha palavra não pertence mais a um grupo de pessoas que são
pagas para isso. Não. Pessoas comuns agora lerão a minha palavra. E isso mudou o coração dos homens. E isso só Deus pode fazer. Por isso que a reforma, se tem uma marca que a distingue, é a supremacia e a soberania de Deus. Falando da reforma no coração dos homens, o aniversário da reforma protestante nos faz perguntar algo. Deus exerce supremacia na sua vida? Deus é soberano na sua vida? Nós temos uma tendência a responder automaticamente sim. Mas então por que amamos tanto o pecado? Quando abraçamos a amante cheirosa do pecado e dormimos com ela à noite, estamos dizendo para Deus: eu tenho uma outra esposa agora, não preciso mais de você, eu tenho um novo marido, não preciso mais de você. A reforma é uma lembrança de que tem um soberano, e esse soberano é dono do coração dos homens. Em segundo lugar, Deus recuperou o que era dele. Só que isso não é nenhuma nova revelação. Isso não era segredo para os reformadores. Eles sabiam que ninguém poderia produzir uma reforma tão radical. Tinha que ser obra do próprio Deus. Os reformadores sabiam que se existia alguém fazendo alguma coisa, era Deus. Olha o que Lutero disse. A igreja precisa de reforma, mas não pode ser obra de um homem, nem de muitos. Antes, deve ser obra de Deus somente. Nenhuma espada pode invocar ou ajudar essa causa. Apenas Deus pode fazê-lo. Sem nenhuma intervenção humana. Confesso livremente que esse empreendimento não foi de forma alguma ação deliberada da minha parte. É o resultado puro da vontade soberana de Deus. Lutero já declarava isso, ele dizia, alguém disse muito bem, uma igreja chamada Igreja Luterana é uma afronta à reforma. Se Lutero vivesse nos dias de hoje, ele seria o primeiro a arrancar aquela placa e dizer, não existe igreja luterana. Lutero sabia que para a reforma acontecer de fato, ela não poderia ser ação de homens, mas Deus deveria intervir para tomar de volta o que era dele. E a abrangência da reforma, a resistência da reforma, o poder da reforma, não estava na genialidade dos reformadores, mas estava no desejo de Deus de tomar de volta um povo que era só dele. Lutero sabia disso. Mas Lutero não foi o único a compartilhar essa percepção. Calvino também reconheceu que o alcance prodigioso da reforma não poderia acontecer por vias humanas. Ao escrever para Carlos V, Calvino deixou isso claro, dizendo que a reforma da igreja é obra de Deus. E é independente da esperança e das opiniões do homem, da mesma maneira que a ressurreição dos mortos foi. Calvino também reconhecia, ele dizia, rei, não pense você que você vai ajudar na reforma. Não pense eu, ou Lutero, ou Zwingli, ou qualquer um dos outros reformadores, que nós vamos tocar essa reforma. Se nós formos tocar essa reforma, ela não vai para frente como outras não foram. Calvino reconhecia e disse para o rei, rei, essa reforma só vai para frente se Deus intervir para tomar o que é dele. Nenhum exército, irmãos, nenhum exército, por maior que fosse, nem o exército dos vikings, nem o exército dos bárbaros, nem o exército dos muçulmanos foi capaz de solapar o poder da Igreja Católica Romana.
nenhum grande guerreiro, nenhum grande líder militar, político ou social pode destruir aquela igreja. Nem a heresia destruiu aquela igreja, nem os roubos, nem os desvios, nada destruiu aquela igreja. Aí você vai me dizer que uma meia dúzia de reformadores passando fome, com um caderno na mão e um pincel na outra mão, uma pena na outra mão, eles foram responsáveis pela reforma? Não! A reforma é gesto de um Deus que disse: eu vou buscar o meu povo. Eu vou fazer o que os muçulmanos não podem fazer, eu vou fazer o que os vikings não podem fazer, eu vou fazer o que os bárbaros não podem fazer, eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Sem saber que eu pregaria isso, Miguel cantou, o Ministério de Música cantou primeira música, que é Romanos 11. Romanos 11 é linda. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O mesmo aconteceu em outros tempos. O mesmo aconteceu no período de Josué. Josué chamou Israel já no final da sua vida e disse: olha, vocês escolham a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Asa e Ezequias, dois reis reformadores, ao encontrar a nação de Israel caída na degradação do pecado, vivendo na esbórnia dos dias deles, esses dois reis, levantados por Deus, resgatam a lei de Deus e resgatam o culto autêntico ao Senhor. Num recado claro: Deus continua cuidando do seu povo. Esdras e Neemias, os reformadores do segundo templo. A mensagem da época deles é a mensagem de Ageu: a casa de vocês estão linda, mas a casa do Senhor está abandonada. Ora, voltemos à casa do Senhor. Os apóstolos, os reformadores do judaísmo, só Deus pode estar por trás de homens que podem questionar um poder tão grande como o dos judeus daquela época. E dizer para eles: a fé de vocês é uma fé morta, é uma fé árida, é uma fé que deixa Deus em segundo plano, mas ora, voltemos ao Senhor, porque dele para ele são todas as coisas. E isso é o que Deus tem feito ao longo da história. De tempos em tempos, o Senhor sacode a humanidade para dizer: eu continuo no comando disso aqui. E no tempo da reforma foi um recado claro, foi um recado objetivo de Deus dizendo: eu estou por trás disso. Hoje não é diferente. Deus continua buscando o que é seu. Como Deus buscou no passado, como Deus buscou na reforma. Hoje ainda, Ele continua buscando o que é seu. E nós somos propriedade exclusiva de Deus, assim a palavra nos diz. E a reforma nos lembra dessa verdade, de que Deus tem um povo que é dele. E a pergunta que surge depois de ouvir que Deus busca o seu povo, e buscou o seu povo durante a reforma, é: de onde Deus precisa te buscar? Da frieza? Da apatia? Da indiferença espiritual? Do afastamento das Escrituras? Do abandono da lei de Deus? Do fascínio pelo mundo? De onde Deus precisa te buscar? A reforma, ela foi um martelo de Deus para quebrar a dureza do coração do homem.
reforma serviu para esmiuçar o coração do homem, para que o homem quebrado pudesse reconhecer que só Deus merece toda a honra e toda a glória. Que o martelo da reforma continue batendo em nós. Que o martelo da reforma continue quebrando e esmiuçando o nosso coração também, nos afastando da frieza, da apatia, do afastamento das Escrituras, nos quebrando e nos lembrando das santas leis de Deus, para que não caiamos na apatia que outros caíram em outros tempos. Terceiro ponto, o verdadeiro reformador. Já disse que a reforma dependeu só de Deus. A reforma, ela pertence a Deus, somente a Deus. Ninguém é dono da reforma. Como eu disse, ninguém poderia fazer o que só Deus pôde fazer naquele período. Ele é o grande reformador. A grandeza da reforma não pode ser encontrada no brilhantismo intelectual, porque tinha outros grandes gênios intelectuais naquela época. Antes da reforma, outros grandes gênios intelectuais habitaram aquela época. Habitaram o mundo. Depois da reforma protestante, outros grandes gênios habitaram a nossa terra. Por que nenhum deles foi capaz de produzir a reforma? Porque a reforma não depende do brilhantismo intelectual de ninguém. A grandeza da reforma não está na sua perspicácia teológica. A grandeza da reforma não está em redescobrir as doutrinas da graça, ainda que o redescobrimento das doutrinas da graça estão presentes. A grandeza da reforma está em reconhecer a grandeza de Deus. A reforma é grande porque ela diz: grande é o Senhor. Os reformadores eram apenas instrumentos nas mãos de um Deus soberano e onipotente, e eles sabiam disso e confessavam isso livremente. Você jamais encontrará Calvino dizendo: eu recebi uma grande revelação de Deus, como muitos personagens dizem nos dias de hoje. Você jamais verá Lutero dizendo: palmas para mim, fundem uma igreja com meu nome. Você jamais verá Thomas Cranmer, o grande reformador da igreja inglesa, arrogando para si qualquer coisa. Os reformadores sabiam, eles não eram os arquitetos da reforma, eles não eram grandes inovadores, não, eles eram apenas servos fiéis de Deus. Um reformador italiano disse o seguinte: a reforma deve ser entendida como uma ação que desceu do alto, enquanto a contra-reforma, o Concílio de Trento da Igreja Romana, é a sua contraparte. Ele diz: a contra-reforma foi uma tentativa de restauração que veio de baixo, por isso que ela não foi para frente, por isso que a contra-reforma é rejeitada pelos próprios católicos. A primazia está enraizada no homem que submete a Deus, e o último está enraizado no Deus que submete ao homem. Ele está fazendo uma analogia, ele está dizendo: a reforma é Deus submetendo ao homem, a contra-reforma romana é Deus submetendo-se ao homem. A reforma é o homem submetendo-se a Deus, a contra-reforma é Deus submetendo-se ao homem. O ponto, irmãos, é que por meio dela, Deus agiu para restaurar o poder e a autoridade da sua palavra. Por meio da reforma, Deus atuou para dizer: existe poder na minha palavra. Como no período do êxodo de Israel do Egito, foi Deus agindo, foi Deus atuando. Ou será que o povo de Israel conseguiria sair do Egito, não fosse a boa mão do Senhor os arrancando de lá?
A reforma é o homem se submetendo a Deus, como os israelitas tiveram que se submeter a Deus no Egito, e como o faraó não quis submeter a Deus. Deus disse: se você não se dobrar, eu dobro você, e se você estiver duro, você vai quebrar. A reforma é como o exílio babilônico. Quando Israel é desterrado, espalhado por toda a terra, e naquele momento talvez Israel acabou, mas Deus agiu para restaurar o seu povo. A reforma é Deus dizendo: o homem se submete à minha glória. E foi exatamente o que aconteceu no advento da encarnação. Quando Deus Todo-Poderoso abre mão de sua glória e habita entre nós, Ele está dizendo: vocês submetam-se à minha glória. Olha só o que era o espírito da reforma. E que hoje precisa ser lembrado aqueles que povoam os púlpitos de nossas igrejas. O espírito da reforma precisa ser acordado nos púlpitos das nossas igrejas, nos palanques das homilias das igrejas romanas. Nós precisamos continuar a bradar para que homens e mulheres que falam em nome de Deus submetam-se à vontade daquele que governa todas as coisas. Os reformadores sabiam disso, mas parece que os protestantes estão esquecendo. Olha uma pintura de um artista alemão chamado Lucas Cranach. Ele pintou essa pintura em 1546. Olha que linda essa pintura. Não sei se vai dar para vocês verem, mas depois você pode procurar na internet. A pintura chama O Sermão. Está escuro aqui. Está escuro aqui, mas dá para você ver. No centro está o Cristo crucificado. Do lado direito, o grande reformador Lutero. E olha o detalhe: a Bíblia na mão. Aleluia! A Bíblia na mão do reformador. E o seu dedo está apontando para o Cristo, dizendo: a Bíblia aponta para Ele. E olha o povo. Se você olhar cada uma dessas figuras aqui, vou pedir depois Davi para compartilhar um link que dá para você pegar, inclusive as partes. Todas as pessoas estão olhando para o Cristo e não para o pregador. Porque esse é o espírito da reforma. Por isso a reforma é tão abrangente. Por isso a reforma é tão gloriosa. Por isso ninguém pode parar a reforma. Por isso a reforma fez o que ninguém pode fazer. Porque ela aponta para o Cristo crucificado e indica para os homens: essa é a única saída de vocês. Isso é muito prático. Isso é prático. Por que isso é prático? Precisamos de Cristo como centro de gravidade das nossas vidas. Coisas devem ser destronadas. O ego precisa ser destruído. O ego precisa ceder espaço ao custo da nossa própria saciedade. Isso é muito prático. Precisamos da palavra e da verdade de Deus como centro de gravidade das nossas vidas. Precisamos de uma robusta leitura da palavra de Deus, intensa meditação.
e diligente aplicação das verdades de Deus, como era na reforma. A reforma nos deu a Bíblia e nós estamos abrindo mão dela. Precisamos da Igreja de Cristo como centro de gravidade das nossas vidas. Essa pintura reflete bem isso. O Cristo, a palavra e o povo de Deus. A fé cristã nunca foi feita para ser vivida de maneira individual. Quando você lê o Antigo Testamento, a ênfase está no povo de Deus. Quando você lê o Evangelho, a ênfase está no povo de Deus. Quando você lê os apóstolos, a ênfase está no povo de Deus. Por quê? Porque a igreja molda o nosso comportamento. E talvez por isso o comportamento dos crentes seja uma coisa estranha. Quando você olha para essa imagem, você consegue ver o comportamento dos crentes refletindo isso, ou você consegue ver o comportamento dos crentes refletindo a última moda. A igreja molda a nossa ética. A igreja molda o nosso testemunho. Precisamos da igreja como centro de gravidade das nossas vidas. A reforma acabou? A reforma acabou? Será que nós precisamos de uma outra reforma? David Wells, um autor e teólogo, reportou uma pesquisa feita em 7 seminários americanos. E uma das descobertas desse teólogo é chocante. Os seminaristas estão insatisfeitos com a atual situação da igreja e do cristianismo. Aqueles que vão liderar as nossas igrejas no futuro estão insatisfeitos com a igreja e com o cristianismo. Quando paramos para observar o atual cenário do cristianismo moderno, nós somos obrigados a concordar com eles. Os seminaristas estão insatisfeitos e quando olhamos para o atual cenário, temos que concordar. 2 condições culturais têm infestado nossas igrejas e o cristianismo. Várias condições, eu falo algumas delas. A falta de compromisso, que gera expressões como o cristianismo tem que ser leve. A teologia do coração que diz, faz tudo com o coração leve. Mas 2 eu quero destacar. O mundanismo e o secularismo. Vou ficar só no secularismo. O secularismo ele se apresenta nas igrejas com 2 facetas. A faceta dos números e a faceta dos métodos. Os últimos 30, 40 anos é o que a gente mais ouviu. Esse é o novo método. Olha quanto a nossa igreja tem crescido. Olha o número de pessoas. Na outra ponta, o cristianismo de maneira geral, aqui eu não estou falando do cristianismo evangélico protestante. Os romanistas também abraçaram o secularismo, eles também estão trabalhando métodos e números. Eles viram a gente fazer errado e
pecaminosamente abraçaram a nossa prática. O propósito de todas as igrejas modernas, todas elas, todas as igrejas modernas, todas, mudou de glorificar a Deus para simplesmente crescimento. Admitindo que esse objetivo, o crescimento, talvez vai glorificar a Deus. Alguém certa vez disse: se o alvo da igreja é crescer, a maneira de obter isso é fazer as pessoas sentirem-se bem. Vamos criar técnicas para a pessoa se sentir bem. Quando as pessoas descobrem que há duas maneiras de se sentirem bem, por exemplo, eu posso ir à igreja e ir ao teatro. Eu posso ir à igreja e ir ao zoológico. Eu posso ir à igreja e ir ao cinema. Ou ele pode até ser mais espiritual, ele fala assim: eu posso ir à igreja ou ir cuidar da minha família. Porque as duas coisas o fazem sentirem bem. Qual é o problema, segundo esse autor? Quando eles descobrem que há duas maneiras de se sentirem bem, elas abandonam a igreja, da qual não precisam mais. Será que ele está retratando algo que a gente não vê na prática? Será que ele está retratando algo que a gente nunca ouviu falar? Ou será que você conhece pessoas? Ou será que talvez você também em algum momento não tomou uma atitude quanto essa? Irmãos, a reforma fez do evangelho, em vez de uma organização eclesiástica, a reforma fez do evangelho o teste do verdadeiro cristianismo. A reforma não é para dizer agora temos uma outra igreja, não. A reforma é para dizer o que vai dizer que você é crente não é habitar em uma igreja, pertencer a uma igreja. É se você crê no evangelho verdadeiro. E hoje, no ocidente secular, temos que recuperar o senso de satisfação com o evangelho da graça de Deus, que nos empurra para igrejas fiéis à pregação bíblica deste evangelho. Nós não precisamos de uma nova reforma. Nós não precisamos de outro Calvino, outro Lutero, outro Zwingli, outro Cranmer, outro John Owen, outro Richard Baxter. Não precisamos de um novo Spurgeon, nem de um Jonathan Edwards, ainda que seria bem proveitoso se tivéssemos alguns deles por aí. Mas não precisamos mais disso. Precisamos apenas... Eu ia usar a Bíblia, mas vai parecer sacrilégio. Precisamos apenas tirar a poeira que nós acumulamos em cima da pregação do Evangelho da Graça. A poeira que diz, a poeira do legalismo, a poeira do liberalismo, a poeira do pecado, a poeira do individualismo, a poeira do secularismo. Não precisamos de uma nova reforma, precisamos apenas dar uma soprada nos conceitos da reforma e reavivar o Evangelho da graça de Deus. Não por acaso, o hino Castelo Forte, de Lutero, rapidamente transformou-se no hino oficial da reforma. Por quê? Olha o que a letra do hino Castelo Forte diz. Castelo forte é o nosso Deus. E aí alguém já pensa, né? Serei protegido das coisas ruins, né? Mas deixe o reformador continuar expressando o coração dele. Castelo forte é o nosso Deus. Escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador. Com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus,
o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. A reforma, em sua essência, não é uma questão de afirmar os 5 solas. Não se trata de afirmar a teologia de Martinho Lutero ou João Calvino. É uma questão de afirmar e abraçar a supremacia de Deus. Trata-se de buscar um relacionamento com o próprio Deus, tornado possível através da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Trata-se de buscar um relacionamento com o próprio Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Foi o que aconteceu durante a Reforma Protestante. Esse é o gênio da Reforma, é o motivo pelo qual ela continuará até que Deus reine supremo e o homem se submeta totalmente à sua glória e sua palavra. Uma aplicação final, nesses últimos minutos da nossa prédica de hoje. Começamos perguntando: o que exatamente estamos comemorando? Você vai comemorar amanhã o dia da... esse aqui não esconde não, né? Esconde. Você vai amanhã comemorar o quê? O que a reforma te faz lembrar? A reforma te faz lembrar do quê? Irmãos, se tem uma mensagem final que eu quero deixar para vocês é: Deus continua soprando sua brisa fresca reformadora sobre o seu povo. Essa é a aplicação. Deus continua soprando a sua brisa reformadora. Isso significa a reafirmação da salvação pela graça. A reafirmação de que homens e mulheres só podem encontrar sentido em suas vidas quando entenderem a salvação pela graça de Deus. A brisa da reforma continua soprando e isso significa que a soberania de Deus em conduzir o seu povo em todos os aspectos. A reforma, por coincidência ou não, nós celebramos ela no dia seguinte às eleições, porque amanhã muitos estarão em pânico, de um lado ou do outro. Mas nós acordaremos e sentiremos o frescor da brisa suave do Senhor, dizendo: a salvação continua pela graça, Deus continua conduzindo o seu povo. A brisa da reforma continua. E o chamado de Deus é o mesmo. Voltem-se para mim. Bebam das fontes de água viva. Recebam o frescor e o poder da minha palavra. Experimentem a minha soberania. Feche seus olhos. Deus de amor, graça e misericórdia. O Senhor é quem conduz toda a história de acordo com sua vontade e que estabelece os seus desígnios para o seu povo de acordo com os teus planos. Louvamos o teu nome por isso. Agradecemos pelos reformadores, cada um deles. Obrigado pelos teus servos. Servos que o Senhor levantou para desafiar o seu povo e despertar a sua igreja. Obrigado, meu Deus, por Lutero, por Calvino, por Cranmer, pelos puritanos.
Obrigado, Senhor Deus, por cada um deles. Mas acima de tudo e acima de todos, obrigado pelo teu Espírito derramado sobre cada um de nós. Deus, a reforma não é fruto do brilhantismo nem da ousadia de ninguém. A glória da reforma está na ação soberana do Senhor. O Senhor que destronou os homens, que derrubou os falsos mestres, que abalou as estruturas da maldade e soprou os seus ventos gloriosos de reforma sobre o seu povo amado. Obrigado pela reforma, Senhor. Todavia, ainda precisamos de mais. Estamos distantes dos ideais da tua santa palavra. Nosso coração é tendencioso em desviar-se. E lamentamos por estarmos tão mundanos, tão afastados das doces promessas do Senhor e apegados ao discurso humano e egocêntrico. Clamamos, continua a reforma, Senhor. Confiamos em sua maravilhosa palavra. Ela garante que o Senhor mesmo está edificando a sua igreja e conduzindo o seu povo. Cremos nessa promessa e oramos. Oramos assim em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Pode encerrar com o pessoal do YouTube aí. Deus abençoe vocês também.